Boa tarde. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Montijo, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Montijo, Senhora e Senhores Presidentes da Junta e Assembleias de Freguesia, ilustres representantes da Igreja Católica, excelentíssimos Senhores responsáveis civis, militares, forças de segurança que nos garantem a segurança interna, caros democratas e cristãos, digníssimos munícipes. Há 49 anos, quando o golpe militar dos operacionais do movimento das Forças Armadas começa a dar sinais de êxito, devido à fraca resistência por parte do Governo e dos seus apoiantes, e depois com a rendição de Américo Tomás e Marcelo Caetano, ninguém, nem mesmo os próprios capitães de Abril, tinham qualquer noção do caminho ou rumo que o ato que acabavam de disputar iriam ter. Já aqui foi hoje dito que nós somos memória e convém lembrarmos de alguns factos que ocorreram naquela altura. O PCP, embora a forma mais bem implementada no meio dos sindicatos e da oposição, não estava, contrariamente ao que os próprios propagandeiam, mas que a história se encarregará por clarificar, não estavam nos corações dos capitães de Abril. Os liberais, simbolicamente representados pelos deputados contestatários, com grande destaque para Francisco Sá Carneiro, que talvez mais do que ninguém criaram as condições psicológicas propícias à aceitação generalizada da mudança brusca de regime, não estavam, no entanto, organizados para ocuparem o aparelho de Estado e para aproveitarem as oportunidades que lhes viriam a ser proporcionadas. Tivesse Sá Carneiro, legalmente ou ilegalmente, conseguido criar atempadamente em Portugal um partido social-democrata, filosofia que, de facto, defendia e respirava, e não haveria dúvidas qual o movimento que se poderia então considerar o mais provável herdeiro do 25 de Abril. Os militares, como afirma o próprio Hotel, tinham apenas como meta a restauração do prestígio das Forças Armadas e não são aparentes quaisquer indícios de que por detrás do movimento das Forças Armadas existisse um plano politicamente concertado ou ideologicamente fundamentado. O general Spínola, um anticomunista convicto, considerava-se um patriota, com a missão de restabelecer em Portugal uma democracia mais ou menos liberal e manter a possível unidade do Império Colonial num formato que os movimentos de libertação africanos pudessem aceitar, numa espécie de federação de países com autodeterminação e não independências. Os socialistas, aparentemente à semelhança dos comunistas, seriam completamente apanhados de surpresa, com Mário Soares, de viagem na RFA, na missão de angariação de fundos para o recém-criado Partido Socialista, o que revelava o que verdadeiramente movia na altura e revela também um dos maiores problemas da democracia em Portugal, que está no seu financiamento. Mas PS e PCP rapidamente se prepararam e ainda em abril fazem a encenada chegada a Portugal dos seus líderes para aceitarem uma democratização progressiva do regime à moda de França ou, com o general Spínola a fazer, de general de Gaulle. Ficou mais ou menos aqui evidente para todos os que viveram os acontecimentos com algum critério de análise política independente que, apesar das afirmações dos próprios de que em 25 de abril de 74 o PCP tinha conseguido infiltrar-se amplamente nas Forças Armadas e que mais de metade dos capitães, tenentes, sargentos pensavam como o PCP e seguiam as suas instruções, o que é certo é que o 25 de abril apanhou de surpresa todas as forças políticas, a PIDE, o corpo diplomático e todos os serviços de informações estrangeiros. Não parece muito credível que o PCP fosse o motor do golpe e que o movimento dos capitães tivesse então sido infiltrado a esse nível pelos comunistas, mas foi certamente o descontentamento das Forças Armadas com os 13 longos de guerra mortífera de Portugal em Angola, na Guiné, em Moçambique, que nos fez perder mais de 10 mil portugueses para que em boa hora levassem a cabo o golpe militar sob o comando de alguns corajosos capitães que lograram depor o Estado Novo e um regime ditatorial criado por Salazar em 1933. O aumento dos custos materiais e humanos das operações militares em África, a revelação dos sucessos da luta armada dos movimentos de libertação, o descrédito internacional, a declaração de independência da Guiné, as posições assumidas por Sá Carneiro em Portugal eram por si só premonitórias do fim do regime. O Partido Socialista, com os seus 50 militantes e o acordo de governo com o Partido Comunista iriam ter, sem o imaginarem e sem terem para isso contribuído grande coisa, os grandes beneficiários da fraca visão de Marcelo Caetano, sucessor de Salazar, e da revolta militar que culminaria com o 25 de abril. Uma simples análise aos factos demonstra que a falta de preparação dos liberais, o colaboracionismo inicial do socialista e a falta de competência política do general António Spínola foram os fatores que conduziram à supremacia comunista e rapidamente evidenciaram em matéria de organização política. Perante a impreparação das forças democráticas no seu conjunto
e as manifestações de subalternidade do PS levou a que muitas pessoas ficassem deslumbradas com os enormes meios materiais que o PCP exibia e com o suporte do Bloco de Leste liderado pela União Soviética. A Junta de Salvação Nacional dificilmente poderia, no dia 25 de Abril, ser considerada de esquerda e muito menos associada ao Partido Comunista. Qualquer extrapolação posterior só se compreende para justificar a incapacidade na altura, quer da direita, quer da esquerda democrática, para fazer compreender aos homens do MFA as vantagens de uma via democrática. O general Spínola, que enquanto Presidente da Junta de Salvação Nacional era nomeado Presidente da República, enquanto Silvério Marques, Pinheiro de Azevedo, Galvão de Melo, Diogo Neto, Costa Gomes eram todos homens de direita. Por outro lado, pouco se conhecia a respeito de Rosa Coutinho, sendo Costa Gomes o único que muito mais tarde se viria a ser aliciado e seguido a indicação comunista. O primeiro-ministro escolhido para chefiar o primeiro governo provisório, Adelino de Palma, Carlos, entre outras coisas, tinha um pendor mais conservador do que propriamente liberal. Os membros do primeiro governo provisório eram igualmente, na sua grande maioria, liberais e conservadores, nomeados com base nas propostas e as recomendações dos chefes partidários. O Conselho de Estado, que por ordem hierárquica precedia o governo, tomou posse pouco mais de um mês após o 25 de Abril e também nada tinha de esquerda, dele fazendo parte de 7 elementos escolhidos pelo general Spínola, o seu chefe da Casa Militar, Tenente-Coronel Almeida Bruno, o Coronel Rafael Durão, ambos da sua confiança pessoal. Os civis eram Freitas do Amaral, Azeredo Perdigão, Henrique de Barros, cunhado de Marcelo Caetano, Rui Luís Gomes e Isabel Magalhães Colasso. Da coordenação do MFA tinham assento no Conselho de Estado os majores Vítor Alves, Melo Antunes, os comandantes Vítor Crespo, Almada Contreiras, os capitães Pereira Pinto e Costa Martins e o Coronel Vasco Gonçalves. De todos, só Vasco Gonçalves e Almada Contreiras estariam ideologicamente próximos do PCP. Hotel Saraiva de Carvalho, um dos principais, se não o principal operacional que planeou e tornou possível o 25 de Abril, era um homem de maior confiança do general Spínola. Desde os centros da Guiné, e nem ele, nem aparentemente a maior parte dos seus companheiros percebiam nada de política, nem mantinham aparentemente contactos com o Partido Comunista. Hotel disse em outubro de 64 que, antes do 25 de Abril, sempre tinha considerado a social-democracia demasiado de esquerda. Sendo o MFA, à partida, nem estruturado, nem politizado, e permanecendo à semelhança do que sempre foi tradição dos militares portugueses incapazes de governar, como foi possível deixar que o rumo da Revolução, responsável por tal aventura, passasse a ser ditado pelo PCP, que interesses estavam em jogo e quem foi responsável pela aventura que iria atirando Portugal para uma terrível ditadura comunista? O general Spínola, apesar de Mário Soares não lhe inspirar confiança, mas influenciado pelo seu amigo Raul Rego, acabou por incluir no governo o líder do PS, Mário Soares. A iniciativa de sugerir a inclusão do PCP no primeiro governo foi uma decisão gravíssima e inédita num país danado, que só se compreendia no quadro do complexo de esquerda do secretário-geral do PS, Mário Soares, e no âmbito do acordo que tinha assinado com o PCP meses antes em Paris. A ideia de inclusão do Dr. Álvaro Cunhal no primeiro governo provisório, perante parte do primeiro encontro do general Spínola com Mário Soares, e dados os sentimentos anticomunistas do general Spínola, o facto de se saber que Mário Soares teria dito ao general que se o Cunhal não entrasse, ele também não entrava para o governo, parece evidente que a decisão foi influenciada decisivamente pelos socialistas. Não devemos esquecer que o PCP, em abril de 74, ficaria satisfeito com a sua mera legalização, enquanto partido, e nunca lhe passou pela cabeça ser chamado para o governo. Já Mário Soares, na sua primeira reunião com Spínola, quem lançou o Cunhal para o primeiro governo, a fim de ele próprio se tornar indispensável na pasta dos negócios estrangeiros. Sá Carneiro estava no governo como ministro sem pasta, para acompanhar de perto os problemas da política externa, necessitando o general apenas de alguém para abrir as portas do reconhecimento à Revolução, convencido das ligações europeias do líder do PS, mas precisar também de alguém que controlasse as atividades do dito porteiro. Apesar dos socialistas em 74 não só não queriam que Soares fosse ministro dos negócios estrangeiros do general Spínola, como exigiam que ficasse em Lisboa a fim de organizar o mais rapidamente possível a infraestrutura do partido. Mas, para Mário Soares, o importante era a contínua angariação de fundos para o partido junto dos partidos socialistas da Europa e Estados Unidos, que mais tarde, após algumas fundações e emáldios, também se revela como uma das principais doenças da nossa democracia, minada de demasiada corrupção, compadrio e conflito de interesses. O general Spínola estava como António Costa. À partida não conhecia as pessoas que convidava e, aparentemente, tão pouco conhecia os seus próprios colaboradores. A sua ignorância política e até o seu provincianismo, juntamente com a sua vaidade,
e impediram que a confiança depositada em si de início pelos capitães de Abril perdurasse. O erro de aceitar Álvaro Cunhal e o PCP tivessem assento num governo num país nato, na altura mais necessitada de ajuda económica e política dos seus aliados, foi uma medida nunca aceita pelos parceiros de Portugal da NATO, que constituiu um perigoso precedente na Europa Ocidental. Mário Soares chegara a Portugal sob a influência de um contrato político acordado com o PC em Paris, em 73, e pior do que isso, perfeitamente convencido que o PS estava predestinado a um papel subalterno em relação aos comunistas. Ora, sendo natural que fosse convidado para uma pasta no primeiro governo provisório, não tanto porque se pensasse em abril de 74 que o jovem PS viria a ser uma grande força política em termos eleitorais, mas sobretudo porque em 74 os principais governos da Europa Ocidental eram dirigidos por partidos filiados na Internacional Socialista, a pasta dos negócios estrangeiros. De outro modo, faria pouco sentido naquela altura, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista partidário. Com a devida distância de 49 anos de história, o mesmo anseio pela liberdade e pelos direitos fundamentais vive agora o povo russo, que já não suporta as consequências económicas das ações políticas do ditador Putin e que já não suporta os presos políticos, a censura na comunicação e redes sociais feitas pela polícia política do ditador Putin, que já não suporta enviar os seus filhos para a guerra no país irmão que é a Ucrânia. Nós, os democratas, desejamos que o povo russo consiga também acabar com a ditadura, sem cometer o mesmo erro que se cometeu em Portugal. Enquanto a própria sociedade e o povo russo condenam o ditador Putin, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, não só tem vindo ao longo dos anos a apoiar o ditador, como a ditadura da Venezuela, Bielorrússia ou Coreia do Norte. Agora ficou mais claro para todos os portugueses simpatizantes da esquerda que uma ditadura, seja de direita ou seja de esquerda, apenas e só se serve a si própria, aos que à distância a aceitam e dela beneficiam. Nunca antes como agora foi tão fácil perceber que o caminho para Portugal não pode nem deve passar por alianças com extremas defensoras de regimes ditatoriais. Se Álvaro Cunhal não tem perdido o golpe militar do 25 de novembro contra os vitoriosos militares afetos aos partidos democráticos, hoje viveríamos subjugados ao poder do Partido Comunista Russo, com um simpático ou um qualquer Jerónimo de Sousa, a Presidente do Conselho de Revolução de Portugal, e os seus oligarcas a dominar. Felizmente temos um regime diferente, mas infelizmente ainda não suficientemente diferente. Vivemos ainda muito ligados à democracia de compadrio, da corrupção, do amiguismo. É por isso que os outros crescem mais rápido que nós nos rankings internacionais de produtividade e de rendimento per capita. Temos de adaptar a nossa Constituição da República ao futuro, mas acima de tudo precisamos transformar a classe política não em carreiristas partidários, mas sim em académicos e pessoas com profissão, chamados a partilhar conhecimento e saber na gestão estratégica de um futuro sustentável para Portugal e para os portugueses. Mais do que sermos independentes de Espanha, da Rússia ou de felizmente vivermos em liberdade e democracia, o que nos preocupa hoje no CDS Montijo não são as almas presas nas conquistas do passado desta nossa gloriosa nação. Isso é aquilo que nós somos. O que nos preocupa é a forma como usamos a liberdade do 25 de Abril para desenhar o nosso futuro enquanto nação e enquanto município decidirmos o que queremos ser. Somos atualmente 8 bilhões de pessoas neste planeta. Seremos 9,3 bilhões em 2050. Somos aqui no Conselho agora à volta de 60 mil. E os problemas e desafios no desenho do futuro da sociedade e das políticas públicas é enorme e não permite mais erros nem hesitações. Para o CDS no Montijo, Abril tem que nos fazer refletir sobre as responsabilidades de viver em liberdade, aplicado ao nosso futuro e dos nossos filhos no nosso Conselho. Tem de nos responsabilizar individualmente nas escolhas políticas que fazemos, no papel da sociedade civil no desenvolvimento económico sustentável, perante as efetivas e corretas escolhas de políticas públicas que são fundamentais na transição energética e empresarial. O desenvolvimento económico em liberdade e com base na independência e sustentabilidade energéticas são os catalisadores na obtenção de meios e na resolução dos problemas na saúde, na educação, nos transportes, no investimento nas forças militares e de segurança pública que nos conduz ao bem-estar da vida familiar e comunitária. Temos todos aqui no Montijo a responsabilidade de fazer funcionar e cumprir todos os dias quer a democracia pluralista sem ditadura de esquerda de 25 de novembro de 75, quer a liberdade que nos trouxe o 25 de abril de 74. Viva Portugal e a sua longa história de batalhas e revoluções e que hoje somos todos nós. Viva a liberdade!